Pessoal, então vamos lá. Gravando, tá? Depois eu vou disponibilizar a aula no nosso canal, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo a correção da segunda semana do PET, tá? Quarta-feira, amanhã, né? Começa a terceira semana e na quinta a gente faz uma nova aula, tá bom? Vou compartilhar. O áudio tá bom? A imagem tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Compartilhar minha tela. Nossa, quase derrubei um copo d'água nos meus livros aqui. Até doeu o coração agora. Galera, vocês estão vendo minha tela, tá? Estão vendo minha apresentação? Eu não Tô, tô. tô aqui. Abre o micro. Oi? Tá? É porque eu não Ah, consigo tá. ver vocês quando a tela tá aberta. Se eu Ah, só... dá pra ver sim. Beleza. Eu só consigo ver a apresentação, não consigo ver vocês. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Pode interromper enquanto eu estiver explicando, tá bom? Que surgir de dúvida aí, vocês me interrompam que eu explico. Então, pessoal, nós vamos fazer. Agradeço primeiro a presença de vocês, tá? Podem ficar tranquilos que essa presença de vocês nas nossas aulas, ela vai ser recompensada, tá? Sempre eu estou anotando os alunos participantes, então isso vocês podem ter certeza que eu vou levar em conta na hora de atribuir as notas de cada bimestre, tá bom? Por isso, eu peço a vocês que sempre participem e também aqueles amigos que vocês sabem que podem participar e que não estão, me ajudar, tá bom? Falar, participa da aula e tal. A aula é bem tranquila, o professor tá dando pontos aí positivos para os alunos participantes. Então, pessoal, se puder divulgar, tá? Agradeço demais. Então, pessoal, ó, correção da segunda semana, relação ao PET 2, tá? Lembrando que nós estamos no segundo bimestre e o ano tá voando, né? Daqui a pouco a gente já encerra o segundo e tal. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática. Então, pessoal, vamos lá, que hoje tem conceito novo. Então, até o momento, nós já estudamos o conceito de equação e aprendemos um método eficiente para encontrar a solução de uma equação de do primeiro grau, tá bom? Aqui um ó, do primeiro grau. Este tipo de equação tem apenas uma variável e o expoente máximo dessa variável é 1. Então, galera, é uma equação, por exemplo, desse tipo aqui, ó. 2x mais 7 igual a x menos 8. Essa equação a gente já resolveu muitas, né? Eu mesmo já gravei aulas falando sobre isso e que nós sempre encontrávamos uma solução para ela, né? O método era, o que tem x vem para esse lado, o que não tem x, no caso os números vêm para aquele lado, a gente isola x, lembra daquele processo que a gente eu repeti várias vezes, mostrei os exemplos, enfim, as estruturas, né, tinham essa característica. Só que na matemática nós nem sempre estamos interessados, pessoal, nos números que fazem as expressões serem iguais. Então, vou repetir. Nem sempre na matemática nós estamos interessados nos números que fazem as expressões serem iguais. Às vezes, nos interessa saber quando uma expressão é maior que a outra, por exemplo. Como assim, Guilherme? Vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, a expressão 2x mais 4 e a expressão x menos 10, tá bom? Pensar nessas duas expressões. Agora vamos lá. Nós estamos interessados em saber o seguinte: para quais valores de x nós teremos 2x mais 4 maior do que x menos 10? Isso, mas como assim, Guilherme? Como assim isso maior do que isso daqui? Imagina o seguinte: pensa no x valendo 10. Eu estou falando para vocês, o x vale 10. Se eu pensar que o x vale 10, tem alguém tentando entrar aqui. Se eu pensar, pessoal, nesse x valendo 10, o que acontece?
Cada expressão dessa assume um valor. No caso aqui vai ficar 2 vezes 10. O x está valendo 10, eu vou trocar o x por 10. Mais 4. E eu vou considerar aqui, ó, 10, se o x está valendo 10, só estou trocando. 10 menos 10. Então, observa aqui. 2 vezes 10 dá 20, mais 4, 24. De cá, 10 menos 10 dá 0. Eu pergunto para vocês, 24 é maior do que o zero? Sim ou não? Sim, né, galera? 24 é maior do que o 10. Então, ó, para x maior do que o 10, essa expressão é maior do que essa. É maior porque ela assume um valor numérico maior do que essa. Essa vale 24, essa vale 0. Quando eu faço os cálculos. Tem alguém com som aberto aí, pessoal. Tá dando interferência. O que eu quero dizer é, então, para alguns valores, eu vou conseguir fazer essa expressão maior do que essa, mas nem sempre. Então, para esse tipo de situação em que eu quero saber quando uma coisa é maior que a outra ou menor, eu tenho as inequações, ou também chamadas de desigualdades. Então, pensando nesse problema, os matemáticos criaram uma simbologia específica. Os símbolos criados são, esse símbolo, a gente lê ele como maior. E esse símbolo, que é idêntico, só que invertido, né? Ele aponta para o sentido oposto, a gente lê menor. Então, eu posso criar sentenças matemáticas usando esses símbolos aqui, ó. Da mesma forma que eu tenho o símbolo de igual para montar a equação, por exemplo, 2x igual a 10 é um exemplo de equação. Mas eu poderia, por exemplo, pensar que o 2x é maior do que o 10. Tá vendo um novo símbolo sendo empregado aqui, sendo substituído pela equação, pela igualdade, que é esse símbolo aqui, ó. Tá bom, Guilherme, mas vamos lá. Então, dessa forma, em vez de escrever que 2x mais 4 é maior do que x menos 10, eu posso usar o símbolo. Eu posso já usar justamente o símbolo referente a maior. Então, isso aqui é uma sentença matemática. Eu quero saber quando essa expressão é maior do que essa aqui. Aí você fala, tudo bem, Guilherme, mas e aí? Existe solução para isso? Existe uma técnica para saber quando isso é maior do que isso aqui? Sim, galera. Né? É justamente essa pergunta que eu estou trazendo aí, ó. Mas vem a pergunta: como encontrar os números que satisfazem a essa sentença matemática? Ou seja, quais são os números que faz isso ser maior do que isso aqui? A solução dessas chamadas inequações, olha só o termo, a solução dessas chamadas inequações lembram a solução de uma equação do primeiro grau, que a gente sabe resolver. Só que a gente precisa ficar atento a alguns detalhes. Então, observa, pessoal. Vou considerar essa inequação e vou resolver ela. Observa só, pessoal. Eu quero saber quando 2x mais 4 é maior do que x menos 10. Então, vamos lá. Solução. Nós vamos trazer todas as parcelas com a variável, ou seja, tudo que tem x vem para o lado esquerdo, enquanto os números vão para o membro direito. Então, é aquela história de passar para um lado, passar para o outro. Tudo que troca de lado, troca o sinal. Igual nas equações, galera, olha só. Mantive o símbolo e olha, esse x, ele vem para cá. Vou até apagar ali para ficar mais claro. Ó, esse x ele vem para cá e esse 4 ele vai para lá. Se eu troquei de lado, eu troco sinal. O x era positivo, veio negativo, e o 4 era positivo, foi para lá, negativo.
Aqui, pessoal, nós realizamos a operação. Se eu tenho 2x e tiro 1x, fico apenas com x. Se eu devo 10 e devo 4, eu fico devendo 14. Agora, olha só, isso aqui é justamente a solução da nossa inequação. O que isso aqui está falando? Que todo número escolhido que seja maior do que menos 14 será a solução para a inequação. Que é o que está falando? Ele está falando que o número x tem que ser maior que menos 14. Então, por exemplo, pegue o 10. O 10, ele é maior do que menos 14. Se eu testar, eu vou ver que isso aqui, ó, essa expressão vai ser maior do que essa expressão. Se eu testar, por exemplo, x igual a menos 2, o menos 2, vocês sabem que é maior que menos 14. É só olhar na reta numérica. Aqui está o 0, por exemplo. Em algum momento vem o menos 2 e bem depois vem o menos 14. E quanto mais à direita, maior o número. Logo, o menos 2 ele é maior que o menos 14. Se eu pegar o menos 2, vocês vão ver que essa expressão é maior que essa aqui. Tá? Então, o processo para resolver é parecido com o que a gente usa nas equações. Só que, às vezes, a gente tem que ficar atento. Atento com o quê? Olha só, vamos considerar essa outra inequação. Então, vamos usar o mesmo raciocínio, o mesmo. Tudo que tem x, ó, esse cara vem para cá e os números vão para o outro lado, né? O processo é esse. Reorganizando, vai ficar. Copiei o menos 4x. Perdão. Copiei o menos 4x, está aqui, ó. Se era menos 2x, veio mais 2x. Copiei o símbolo, que agora é de menor, tá bom? Isso é menor. E de lá eu tinha o 18, só copiei. O mais 20 veio para cá, menos 20. Mesmo raciocínio, vou realizar as operações. Vamos lá. Eu devo 4, menos 4, eu devo 4. E tenho 2, fico devendo 2. Copio o símbolo, menor. Eu tenho 18 e devo 20, eu posso pagar, mas ainda fico devendo 2. Aí, pessoal, é que pega. Aí é que a gente tem que tomar cuidado. Guilherme, nas equações, para eu isolar esse x, eu pegava esse menos 2 aqui e passava ele para o outro lado, dividindo. Lembra que a gente fazia isso? Eu passava ele para o outro lado, dividindo. Eu vou fazer isso? Vou. Só que aqui tem um detalhe. O coeficiente, o número que acompanha o x, ele é negativo, é menos 2. Então, isso é um problema para a gente, pessoal. Até coloquei aqui, ó. Observe que o número que acompanha o x é negativo, ele é menos 2. E para as inequações, isso é relevante, isso é importante. Não é só passar o menos 2, não é só passar o menos 2 dividindo, como lá nas equações. Não, galera, isso não é o suficiente, tá bom? Guilherme, o que eu tenho que fazer então? Eu vou passar esse menos 2 dividindo, só que olha a diferença. O símbolo que era menor se dividindo. Eu tenho que inverter o sinal, eu tenho que inverter o meu símbolo da inequação, maior vira menor e menor vira maior. Isso mesmo, galera. Toda vez que você for dividir, né, passar dividindo um número negativo, você tem que inverter o número inverter o símbolo da sua inequação. É até aqui, ó. Isso mesmo. Sempre que o número que acompanhar o x for negativo, devemos inverter a direção da inequação, mas só quando for negativo. Se fosse simplesmente um 2, eu passaria ele dividindo e nada mudaria, certo? Então, no final, menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo. Então, toda vez que o x
for, ó, maior do que o 1, a minha inequação vai ser satisfeita. Concluímos que para todo x maior do que 1, que é positivo, a inequação será verdadeira. Então, galera, a noção de inequação é essa, a simbologia é essa, e a solução lembra as equações do primeiro grau. Só que, com esse detalhe, se quando eu for passar dividindo, o número for negativo, eu vou passar dividindo da mesma forma, só que se eu tenho um símbolo de maior, eu troco pelo menor. E assim por diante, sempre o símbolo oposto. Galera, sobre o método de solução, vocês querem que eu volte a algum ponto? Os conceitos foram... Eu vou treinar isso com vocês agora, podem ficar tranquilos, é até um dos exercícios do PET. Mas você quer que volte a algum ponto? Já quer passar direto para a prática para eu mostrar para vocês? Podem falar, abre o microfone aí. Professor. Oi. Que nem naquela parte do 2, dividir para passar para o outro lado. Como assim? O senhor falou assim que se for negativo tem que fazer mais processo? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Lembra na equação? Quando você chegava aqui, por exemplo, numa equação, você chegava assim, ó, menos 2x igual a 4. O que você fazia? Você pegava esse menos 2 aqui e passava ele para o outro lado dividindo, não era isso? Como assim dividindo? É operação inversa. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Para isolar o x, para você saber o valor dele. Entendi. A gente fazia isso na equação. Na inequação, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que você tem que trocar o símbolo no final, de maior para maior, de maior para menor ou de menor para o maior. Quer ver na prática? Olha só, pessoal, vamos ver isso na prática. Vocês vão entender, a gente entende isso na prática. Então, olha só. Vamos para as atividades, tá? O exercício 1, ele pede justamente para a gente resolver inequações. Então, ó, eu anulei essas que estão riscadas, não precisa responder, eu anulei, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui na A, eu tenho um exemplo de equação. Então, eu vou resolver ela pelo mesmo método. Ora, tudo que não tem x vai para esse lado e tudo que tem x vai para esse lado, né? Você olha o lado a partir do símbolo da equação. Lado direito, lado esquerdo. Como não tem ninguém para trazer, eu vou copiar esse 2x, vou colocar o igual e o mais 1 vai para o outro lado, menos 1. Como é que eu faço para isolar o x? Esse 2 está me atrapalhando. Se ele está multiplicando o x, ele passa dividindo, certo? Então, ó, solução. A solução dessa equação, tá? Não confunda. É x igual a menos meio. Aí você fala, por quê, Guilherme? Por que ele não trouxe uma inequação, já que você está falando sobre isso? Também não sei, pessoal, mas, ó, vamos na B agora, que é uma inequação em si. Mesmo processo, ó, esse cara aqui, ó, ele está do lado errado, certo? Vou passar ele para o outro lado, então vai ficar 3x. Oh, meu Deus, esse mouse está... Pera aí, galera, deixa eu trocar de mouse. Só um minutinho. Eu troquei o mouse por um de velocidade maior, mas ele perde... Fica mais difícil de escrever com ele. Pronto, acho que vai melhorar agora. Vamos lá. Isso, melhorou um pouco. 3x, ó. Vou copiar o símbolo de maior e o 4 que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, em vez de maior, vai ficar, quer dizer, em vez de mais 4, vai ficar menos 4. Agora, eu preciso isolar o x, certo? Para eu isolar o x, eu tenho que pegar esse coeficiente 3 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar
dividindo, tá bom? Mas, Guilherme, você não vai inverter o símbolo? Não, porque aqui esse 3, ó, ele é positivo. Então, ó, eu simplesmente vou passar dividindo, não vai ter problema nenhum. Então, solução, todo número maior que menos 3 quartos é solução dessa inequação. É o mesmo processo das equações, pessoal. Olha aqui, ó, esse 2x, ele tem que vir para cá, afinal, ele está do lado errado. Esse menos 3, ele vai ter que vir para esse lado, afinal, ele está do lado errado. Fazendo isso, copio o 5x, que já está certo. Esse mais 2 vem para cá, menos 2. Copio o símbolo de maior. De lá, a gente já tinha o menos 5, vou copiar. Se era menos 3, fica mais 3. Beleza. Vou fazer as operações. 5x menos 2x dá mais positivo, né? 3x. Maior, vou copiar o símbolo. Se eu devo 5 e tenho 3, fico devendo 2. Agora, galera, ó, para eu isolar o x, eu preciso passar esse 3 que é positivo. Se ele está multiplicando, passa por outro lado, dividindo. Então, já que ele é positivo, vou copiar o mesmo símbolo e passar dividindo esse menos 2. Então, observa, ó, todo x que for maior que menos 2 terços é a solução dessa inequação. Posso continuar, galera? Eu estou acompanhando os exercícios, ó, o B, o C, agora eu vou fazer o D, tá bom? Antes de resolver o D, perceba que eu tenho uma multiplicação do 3 por esse parênteses, ó. Eu tenho que efetuar aquela famosa propriedade distributiva antes de fazer. Então, eu vou copiar o lado esquerdo. E aqui, galera, tem um detalhezinho. Opa. Tem que pegar o mouse antigo mesmo. Acostumei com ele, agora tem que ser ele. Certo. (4x), ó. Guilherme, o que é essa barrinha passando aqui, galera, embaixo? Isso aqui se lê maior ou igual, tá bom? É o mesmo símbolo de maior, só com esse detalhe que também pode ser igual. Então, vamos lá. Fazendo a distributiva. 3 vezes 2, 6. 3 vezes mais x vai dar mais 3x, certo? Agora, é aquela história, passa para lá, passa para cá, ó. Vou copiar o 4x, já está desse lado. Esse menos 3, ele tem que mudar de lado. Se ele está positivo, ele vem negativo. Vou copiar o símbolo de maior ou igual. Vou copiar o 6, que já está aqui, e vamos lá. Ó, esse 7 está do lado errado. Se é positivo, vem para cá, negativo. Fazendo a operação. Se eu tenho 4 e devo 3, eu fico com apenas 1x, que é positivo. Maior ou igual. Se eu tenho 6 e devo 7, fico devendo menos 1. Galera, esse 1 aqui, vocês podem praticamente desconsiderar ele, porque multiplicar por 1 não dá em nada. Então, olha só, toda vez que o x for maior ou igual a menos 1, a minha inequação ela é satisfeita. Perdão. Assim para o próximo. E as duas últimas aqui, pessoal, que é a H e a L, observa o seguinte. A mesma história. Vou copiar o 6x. Esse 3, que é positivo, vem para cá, negativo. Menos 3x. Menor ou igual a... Vou copiar o mais 3, que já está desse lado. E esse menos 1 é negativo, vem para cá, positivo. Se eu tenho 6 e devo 3, fico apenas com 3x. Menor ou igual
Ficou muito juntinho ali. Menor ou igual a. Se eu tenho 3 e ganho mais 1, fico com 4. Ó, esse 3 é positivo, então não vou precisar me preocupar na hora que eu passar ele dividindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, passei. Não teve problema, não preciso inverter o sinal dessa inequação. Ó. Então, resultado final, todo x que for menor ou igual a 4/3 é solução da inequação. E para a gente finalizar, galera, ó, aqui, menos x, esse 25 está do lado errado. Então, eu vou pegar ele e passar para o outro lado, menos 25. E aí, esse menos x, eu posso considerar como sendo menos 1x, não muda nada, galera. Aí você fala, mas Guilherme, por que você está fazendo isso? Para vocês enxergarem isso aqui, ó. Menos 1x menor. Se eu tenho 12, que é positivo, e devo 25, eu fico devendo 13, galera. Aí que vem um detalhe. Guilherme, esse menos 1, ele está multiplicando. Ele tem que passar dividindo? Tem, ele vai passar dividindo o menos 13. Só que eu preciso inverter o sinal da inequação. Se é maior, se era menor, vira maior. Então, menos 13 dividido por menos 1, negativo com negativo, positivo. 13 dividido por 1 vai dar 13. Então, todo x que seja maior do que 13 é solução da nossa inequação. Certo, galera? Dessa primeira parte, posso continuar? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode continuar. Beleza. Guilherme, por que você pulou a 2? Porque aquelas outras questões, eu achei que veio num nível, assim, vamos dizer assim, não é o momento de resolvê-las agora. Podem confundir, trazer eventuais dúvidas para vocês. Então, eu desconsiderei por esse momento. Mas nós vamos trazer essas questões que eu não estou trabalhando agora em aulas futuras, ok? Justamente para finalizar essas correções. Então, vamos lá. Escreva uma inequação ou equação que represente cada um dos problemas a seguir. Eu já falei sobre essas questões, né? Você usar equações para representar problemas. Então, use para designar a incógnita, aqui deveria ter um x, tá? Use x para designar a incógnita e depois de resolver a equação, escreva o conjunto de solução do problema. Aqui, nós vamos fazer só o exercício de montar essas equações ou inequações. Vamos lá. Mas, Guilherme, como é que eu vou saber se é uma equação ou uma inequação? Olha só como não tem erro. Então, vamos lá. O triplo de um número. Bom, esse número ele está em aberto, por isso eu vou, sempre que uma coisa estiver em aberto, eu vou considerar como x. Subtraído de 7, olha essa palavrinha aqui, galera, é igual. Se é igual, eu estou tendo uma equação ao dobro desse número mais 2. Então, ó, eu já sei que é uma equação. Se eu já sei que é uma equação, vamos montar as minhas expressões, ó. O triplo de um número. Se o número é x, o triplo dele é 3x. Continuando. Subtraído de 7. Se eu subtrair 7, equivale a menos 7. É igual. Ora, se é igual, é uma equação. Terminando, ao dobro desse número, mais 2. O dobro desse número é 2x. E se eu estou somando mais 2, eu finalizo. Então, a equação é 3x menos 7 igual a 2x mais 2. Próximo. Ó, a metade de um número que eu não sei, portanto, x, concorda? A metade de um número mais 8 é igual... perdão, né? Mais esqueci do maior. Escrevi até ali na frente, ó. A metade de um número mais 8, olha só isso aqui, ó, é maior ou igual.
Maior ou igual? Peraí, eu tenho um símbolo para representar maior ou igual. É esse símbolo aqui, ó. Maior ou igual. Então, vamos montar a metade de um número mais 8. Se o número é x, a metade dele é só dividir por 2. A metade de um número somado com 8 é maior ou igual a quem? A 20. Tá pronto a inequação, galera. Continuando. O dobro de um número. O número eu não conheço. X. Então, vamos lá. Se é o dobro, 2x. Continuando. Somado de 1. Então, somado de 1. Olha a palavra. É igual. Ora, se é igual, é uma equação. É igual o quê? Ao maior número natural de 2 algarismos. Vamos pensar. 2 algarismos significa que eu tenho a unidade e eu tenho a dezena. O maior número de unidade e dezena equivale a 99, galera. É o maior número com 2 algarismos. Então, está feito a equação. Continuando. O quádruplo de um número que eu não conheço, quádruplo é 4 vezes. Então, o quádruplo de um número é 4x. Menos 5. Então, vou subtrair 5. O que vem depois? É maior do que. Se é maior, então, símbolo de maior. É maior do que seu triplo mais 11. Triplo de quem? Do número. Se o número é x, o triplo dele é 3x. Somado com 11 fica mais 11. Então, essa é a inequação que representa o problema, galera. Fiz um símbolo aqui um pouquinho ruim, tá? Vou consertar. Maior. Certo? E, pessoal, a quinta parte de um número. Quinta parte, eu lembro na questão de divisão, não é o quíntuplo. O quíntuplo é 5 vezes. A quinta parte é a divisão por 5. Então, a quinta parte de um número, se esse número é x, a quinta parte dele é obtida dividindo por 5. A quinta parte de um número, ó, é igual. Se é igual, galera, isso aqui é igual ao quê? A esse número. Quem que é esse número? É o x que ele está falando, menos 12. Certo? Então, essa equação representa, né, modela justamente as informações do problema, x menos 12. E por último, galera, ó, a sexta parte. Se eu estou falando a sexta parte, eu não estou falando de 6 vezes. É ao contrário. A sexta parte de um número. O número é x. Então, a sexta parte do número x é ele dividido por 6. Mais o seu dobro. Mais o seu dobro. Mais o dobro dele, ó, eu somar com o dobro. O dobro do x é 2x. Agora vem, é menor ou igual. Menor é esse símbolo aqui, ó. Mas como tem o detalhe do igual, eu passo uma barrinha embaixo. Menor ou igual a seu triplo. O triplo do x é 3x. Galera, quer que volte alguma dessas alternativas? Ficou claro o que eu fiz? Ficou claro. Alguém tem alguma pergunta? Nope, sem dúvidas. Pessoal, então essa correção inicial é essa, tá? Dessa segunda semana. Lembrando que alguns problemas eu deixei de lado, porque se eu fosse trabalhar nessa aula ia ficar uma coisa muito cansativa. E detalhe, são conceitos em que ainda eu não expliquei, não trabalhei, então não posso simplesmente resolver um problema sobre. Igual eu fiz hoje, falei sobre equação, falei como solucioná-la, dei exemplos. Então, por isso que a gente trabalhou com esse tipo de problema. Ficou alguma dúvida? Alguém quer voltar a algum ponto? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Nope. Ruth, João, Maria, Eric, Bianca, Não. Fernanda, alguém quer falar alguma coisa? Não. Como é Eu que não estão tenho os nenhuma pets? dúvida ainda. Como é que tá os pets? Vocês estão resolvendo? Tá fazendo tudo certinho? Estão vendo minhas aulas que eu estou gravando e postando no grupo para efetuar as correções? Pra mim só falta fazer a semana 2. Tava esperando explicação. Mas Certo? relaxa, eu nem lembro das respostas. Tranquilo. Mas os conceitos você lembra? Os Ah, eu conceitos... lembro das respostas. Fechou. Beleza. Galera, então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa, tá? Na quinta eu vou trazer novamente uma outra aula para a gente fechar essa parte, talvez já começar a correção da terceira semana, tá bom? Estou à disposição de todos, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Ok. Obrigado pela presença, tá, pessoal? Fico feliz por todos estarem participando dessa aula. Valeu, fiquem com Deus. Certo.